minhas lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dia de vídeo novo por aqui e no vídeo de hoje a dica é sobre esmaltação. Vocês me perguntam muito sobre esmaltação para esmaltes clarinhos e também para esmalte escuro, se é a mesma coisa, se tem diferença. E sim, tem diferença e é isso que eu vim mostrar para vocês hoje. Quais as técnicas para fazer a esmaltação clarinha e a esmaltação escura? Tem bastante diferença nas técnicas para chegar a um acabamento perfeito. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo, tanto de como fazer a esmaltação em esmaltes clarinhos e também a esmaltação em esmaltes escuros, tá? Vou explicar aí ao decorrer do vídeo quais esmaltes se encaixam em esmaltes clarinhos e quais esmaltes se encaixam na categoria esmaltes escuros. Vai ter tudo aí pra vocês, não se preocupem, tá? Se tu gostou da ideia do vídeo, já deixa teu like, porque aí eu trago mais vídeos assim por aqui. Também, se tu é nova por aqui, não esquece, já se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar cada vídeo novo aqui no canal. Temos vídeo segunda, quarta e sexta, sempre a partir das 8 da noite, tá? Então se inscreve para não perder mais nenhuma dica sobre unhas. Pra ti que é manicure iniciante ou que gosta de fazer as tuas unhas sozinha em casa, que é um acabamento profissional, não deixa de conferir os vídeos aqui do canal. Antes da gente ir pro passo a passo, eu te convido a me seguir lá no meu Instagram. Lá nós temos um conteúdo exclusivo e eu consigo responder vocês todas as dúvidas sempre o mais rápido possível lá no Instagram. É bem mais rápido e fácil pra responder, tá certo? Recadinhos dados, agora sem mais papo, bora lá conferir o vídeo de hoje? Vamos lá começar esse vídeo, e o que muitas de vocês me perguntam e muitas não sabem é que existe sim diferença entre a esmaltação de esmaltes clarinhos e de esmalte escuro. Bom, o que se encaixa em esmaltes clarinhos e nessa esmaltação específica? Todos os esmaltes sem pigmentação ou com a pigmentação fraca, aqueles esmaltes bem ralinhos, se encaixam na categoria esmaltes clarinhos. Já na categoria esmaltes escuros, são todos aqueles esmaltes bem pigmentados, como o preto. Tem esse daqui que é o Meditar da Vult, que também é bem escuro e super pigmentado. Mas além dessas cores escuras, também se encaixa nessa categoria de esmaltes escuros todos aqueles esmaltes coloridos com boa pigmentação. Então pode encaixar aí nessa categoria todas aquelas cores de esmalte que tiver boa pigmentação, ainda que seja clarinho, como por exemplo os esmaltes nudes. Eu tenho aqui alguns exemplos de esmaltes clarinhos nude que tem uma ótima pigmentação, então pode ser feita a esmaltação como se fosse um esmalte escuro. Tem esses nudes da Safira, esse da Nath, o Lágrima de Vênus, que é um clarinho e que também tem uma ótima pigmentação e pode ser utilizado com a técnica de esmaltação para esmalte escuro, tá certo? Dito isso, a gente vai começar passando a base. A base, ela tem que ser passada sempre, tanto na esmaltação de esmalte clarinho, quanto na esmaltação de esmaltes escuros. Como vocês sabem, eu sempre passo a base bem lambuzada, pode ser base ou fortalecedor, não importa. Eu sempre passo uma camadinha dessa base bem lambuzado para facilitar na hora de retirar os borradinhos da unha. Então, eu vou fazer esse processo em todas as minhas unhas, passando uma camada não muito exagerada, mas que pegue todos os cantinhos e pode sim lambuzar sem medo, porque isso vai dar um acabamento melhor e vai facilitar na hora de remover todos os borradinhos da esmaltação. Então, eu passei a base em todas as unhas e vou deixar ela dar uma boa secada para que não influencie na esmaltação do esmalte que a gente escolheu. Na esmaltação dos esmaltes clarinhos, como eu já tenho outros vídeos mostrando aqui no canal para vocês, nós sempre temos que utilizar ou um esmalte perolado, como o Lua da Impala, que é o meu favorito, ou ainda, vocês também podem usar, se tiver alergia, esse daqui da Risqué, que é um cintilante, ele é o platino da Risqué e funciona super bem para esmaltes sem pigmentação. Então, para ti que é alérgica, essa é uma indicação valiosa. Pode utilizar o cintilante platino da Risqué, que vai funcionar da mesma forma que o Lua da Impala, tá bom? Então, a base já deu uma secadinha e eu vou passar uma camada do platino da Risqué. Ele é um cintilante super pigmentado que vai dar aquele efeito e vai reluzir na unha, fazendo com que o esmalte com pouca pigmentação fique sem manchas e sem falhas. Então, a gente vai passar
uma camada dele em todas as unhas e ainda não vai fazer a palitação, tá? A palitação vai começar na próxima camada. Então, passou o perolado ou cintilante da tua escolha. E também é importante lembrar vocês que na hora de esmaltar com os esmaltes clarinhos, sempre com a mão bem leve, o pincel bem deitado. E vocês têm que aqui espalhar com delicadeza o esmalte e não arrastar ele, porque é o fato de arrastar o esmalte com pouco produto no pincel que acaba deixando falhas na esmaltação, deixando aqueles buracos que a gente não gosta. Então, sempre mão bem leve, pincel bem deitadinho e cobrindo todos os cantinhos para não ficar falhado. Depois de esmaltar todas as unhas, a gente vai deixar dar uma secadinha, é o tempo de esmaltar a outra mão. E aí, a gente já vai começar a passar o esmalte que a gente escolheu. Na esmaltação dos esmaltes clarinhos, a gente já vai vir logo na primeira camada com o palitinho de laranjeira. No caso, eu uso o palito de inox, que é esse daqui da marca Isis, que tem a ponta super fininha. Ele é esterilizável, é o meu favorito, eu sempre uso aqui nos vídeos. E aí, o esmalte que eu escolhi para demonstrar para vocês a esmaltação foi esse transparente, o Suspiro da Dylos, que é aquele esmalte bem pouco pigmentado, que mancha com muita facilidade, muito parecido com renda, com leite de coco, batida de coco, aqueles esmaltes que a gente conhece bem, que são bem difíceis de esmaltar. Então, eu escolhi esse daqui e já tô com o meu palitinho na mão para começar a esmaltação. Sempre vocês vão esmaltar unha por unha e fazendo imediatamente a palitação. Vocês não podem deixar essa esmaltação secar nem um pouquinho, porque senão na hora de passar o palito, vai sair arrastando tudo, vai ficar aquele acabamento grosso. Sempre cuidando para não passar muita quantidade no pincel, para não deixar muita quantidade no pincel, porque senão vai escorrer para os lados e aí a esmaltação vai ficando grossa, muito feia, e aí causa também as falhas. Então, se precisar, busca mais um pouquinho de produto lá no vidrinho do esmalte, vai passando aos poucos, sempre com a mão bem levinha, pincel bem deitadinho, e cuidando para não escorrer esse esmalte. Também cuida para não colocar pouco produto no pincel e sair arrastando, porque isso também dá buracos. Então, aqui é prática, além dessas técnicas que eu tô passando para vocês, tem que praticar, porque aí vai ficando intuitivo e vocês vão sabendo qual a quantidade certa para deixar no pincel. Então, o que eu sempre digo para vocês, juntem as técnicas com o treinamento, que aí vocês vão ficando craques nisso e não vai mais ficar falhada a esmaltação, vai ser muito automático e super fácil de fazer. Então, sempre pincel bem leve e sempre fazendo a palitação. Na hora da palitação, passa o palito quantas vezes for necessário, até vocês verem que parou de escorrer, que o acabamento está bem desenhado. Então, vai passando o palito. E a cada vez que tu passar o palitinho, limpa o excesso na tua mão. Não sai arrastando aquele excesso que fica na pontinha do pincel de um lado para o outro. Sempre da metade para baixo, limpa o palito e da outra metade para baixo. Então, passamos a primeira camada, a gente vai deixar esse esmalte dar uma secada. É o tempo de esmaltar a outra mão e aí a gente vai vir para a segunda camada. Vai ser a mesma coisa, vai esmaltar unha por unha, passou o esmalte com bastante delicadeza, leveza na mão, sem exagerar na quantidade, já vem com o palitinho da metade para baixo, limpa na mão o excesso, passa da outra metade para baixo. Sempre dessa forma, se precisar volta, continua fazendo a palitação até a gente ver que o contorno ficou certinho, ficou perfeito. Lembrando de passar o palito em cima da cutícula e nunca encostar na unha. Dessa forma, o acabamento fica assim, bem desenhado. E aí, a gente vai fazer esse processo em todas as unhas, de esmaltar, fazer a palitação e depois é só tirar os borradinhos e finalizar com o extra brilho da tua preferência. Dessa forma, a esmaltação não vai ficar falhada ao redor das cutículas, ela não vai ficar com buracos e vai ficar perfeita utilizando essas técnicas que eu passei para vocês. E essas são as técnicas corretas para fazer a esmaltação com esmaltes clarinhos. E agora a gente vai para a esmaltação com esmaltes escuros, aqueles esmaltes bem pigmentados. Eu vou utilizar esse azul, ele é o Correnteza da Beauty Color, é um esmalte cremoso, com uma pigmentação maravilhosa. Então, eu vou mostrar pra vocês como é o passo a passo com esmaltes bem pigmentados. É claro, eu comecei utilizando a minha base, ela já secou,
e eu vou começar passando a primeira camada. Na primeira camada dos esmaltes bem pigmentados, eu não faço a palitação. Na minha opinião, dessa forma, diminuem as chances de ficarem aquelas falhas ao redor das cutículas, então eu prefiro passar a primeira camada sem fazer a palitação. Testem aí, depois me contem se com vocês funciona também. Então eu passo a primeira camada, ela não é muito grossa, mas também não pode ficar com falhas. Então tem que ser uma camada fina, mas que cubra todos os cantinhos da unha, porque é ela que vai dar um fundo para nossa esmaltação, para daí depois a gente vir dando acabamento com a segunda camada. Então eu passo uma camada fina, mas que cubra todos os cantinhos, e eu lambuzo bastante ao redor das cutículas, porque eu prefiro limpar o excesso do que ficar com aquelas falhas feias ao redor da cutícula e aquele acabamento todo falhado. Então eu prefiro fazer dessa forma, borrando mesmo, porque acho que depois o resultado final é muito melhor. Agora eu venho com a segunda camada, depois de dar aquela secadinha, e aí sim eu começo a fazer a palitação. Vou utilizar o mesmo palito de sempre, e aí a segunda camada ela é um pouquinho mais generosa do que a primeira, porque ela vai dar o acabamento na nossa esmaltação. Então ela tem que ficar sem falhas, com uma esmaltação bem uniforme para ficar com o acabamento perfeito. Passei a segunda camada, já venho na hora com o meu palitinho fazendo a palitação. Limpo bem a ponta dele antes de começar a palitação para não dar nenhum buraco, nenhuma falha, e vou passando ao redor das cutículas, sempre encostando somente nas cutículas, bem longe da unha, puxando a cutícula para trás. Isso faz com que o desenho fique bem contornado, bem bonito. Como vocês vão ver, eu passo o palito quantas vezes for necessário até eu ver que ficou com o acabamento bem desenhadinho dessa forma aqui. Então, como vocês podem perceber, a esmaltação com esmalte bem pigmentado, esmalte escuro, ela é muito mais fácil de ser feita. O principal cuidado com a esmaltação com esmaltes escuros é o acabamento da cutícula, que fica muito mais evidente. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque a esmaltação escura ela não dá falhas, porém, qualquer falha que tiver ao redor da cutícula, qualquer buraquinho, vai ficar bem aparente e vai dar aquele ar de unha com acabamento ruim. Então, o maior cuidado é na hora da palitação e também de encostar o pincel do esmalte bem próximo à cutícula, lambuza mesmo, não tenha preguiça de tirar os borradinhos, porque é isso que vai dar o acabamento perfeito em toda a esmaltação, mas principalmente na esmaltação com esmaltes escuros, como o vermelho e todos os esmaltes bem pigmentados, tá bom? Usem essas técnicas que eu passei para vocês. Então, aí eu passei a segunda camada e fiz a palitação em todas as unhas, tirei os borradinhos e o resultado final é esse. As unhas ficam com um acabamento impecável, esmaltação sem nenhuma falha, esmaltação lisinha e perfeita. Com essas técnicas, vocês conseguem uma esmaltação com acabamento super profissional. You made this mess and left me with the pieces. Então, minhas lindonas, viram só? Pequenos detalhes fazem toda a diferença na hora do acabamento final. Então, são poucas coisas que são diferentes de uma esmaltação para outra, mas que vão sim fazer total diferença no resultado final para vocês conseguirem a esmaltação perfeita em cada caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, é claro, não esquece de deixar o like, porque assim eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e me dedico a trazer mais vídeos assim aqui pro canal e para vocês. Também deixa aqui pra mim nos comentários quais as tuas dificuldades, quais vídeos tu quer ver por aqui, porque aí eu gravo um vídeo resposta pra vocês sempre o mais rápido possível, com conteúdos aqui no canal respondendo todas as dúvidas, tá certo? Eu espero vocês lá no meu Instagram, tô tentando chegar a 2.000 por lá. Nós somos mais de 100.000 aqui no YouTube, então se tu tem Instagram, eu te convido a ir lá me seguir, conhecer o conteúdo que nós temos por lá, tá bom? E é isso, minhas lindonas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão, obrigado por acompanhar o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!